Oi, oi, esperando agora. Vamos lá, Raíssa entrar. Oi, é o senhor cabeludo do iate. Tô lhe conhecendo, seu Antônio. Oi, Jussi. Só esperando a Raíssa entrar agora. A conexão tava muito ruim na página dela. Aí vamos ver agora se ela consegue entrar. Resolvi mudar de perfil aqui pra ver se melhora mais. Ainda não chegou o convite dela aqui pra mim. Eu acho que a internet dela não tá estabilizada. Tá ruim. Pois é, olha a Teresina se encontrando, hein, Jussi? Ah, tá aqui. Cadê, Raíssa? Cadê tu? Como é que eu convido aqui a Raíssa? Raíssa, me manda a solicitação. Me manda a solicitação para eu te aceitar aqui. Não tô conseguindo encontrar. Onde é que manda este bem? Ah, tá aqui. Então, já viu, Raíssa, achei. Achei, achei. Oi, Dejanira, tudo bem? Ótimo. Pronto, agora deu certo. Agora foi. Agora foi. É justo. Pessoas para entrar. Deixa eu convidar um pessoal aqui também. Convida aí para ver se melhora agora. Vou convidar novamente aqui pela meu também. Cláudia, Eugênio, convidando aí. Convida aí as pessoas que tu conhece. Se a Maiara entra aqui também. Pronto. Dei convite aqui para um bocado de gente. Pronto, deixa as pessoas começarem a entrar novamente. Ok. Rai Ribeiro, boa tarde. Vai dar certo agora. Jeana Araújo, boa tarde. Agora tá bom, né? Melhorou. Maravilha, gente. Vamos lá, bora esperar mais gente chegar. Henry, seja bem-vindo. Oi, Thalita, minha irmã. Seja bem-vindo. Minha nora, Maiara. Tamires, legal te ter por aqui, viu? Muito obrigada por você estar aqui com a gente nesse momento, participando nesse momento. Tamires, quando comentou lá no post, né? Muito legal, estou estudando esse tema, é muito bom, realmente. Rafael. Pronto. Pois bem, Raíssa, vou continuar, né? Do porquê que eu Certo. resolvi entrar. Então, em 2016, como eu falei, minha vida estava meio desafiadora, e aí eu entrei num processo de autoeducação, de autodesenvolvimento, né? Para me encontrar mesmo, enquanto para entender o que eu queria fazer da minha vida, né? E Sim. até então eu não conseguia me encontrar muito bem, mas tudo isso era em decorrência de eu não estar fazendo o que eu queria fazer. E aí, quando eu comecei esse processo de autoeducação, fui fazer vários cursos, aprender tudo que eu não tinha aprendido com o meu currículo escolar, com a academia. Eu me formei em administração em 2010 e mesmo assim não conseguia me encaixar. Trabalhava, mas não me encontrava. Né? E aí, então, nesse processo de autoeducação, eu meio que resgatei essa vontade que tinha dentro de mim de fazer parte do processo político da minha cidade. E aí eu comecei a trabalhar com treinamentos, com palestras, e tive a oportunidade de começar a desenvolver um trabalho dentro de um partido, né? A convite de uma amiga, ela me levou para esse partido, e aí entrou o ano de eleição, foi 2018,
E então eu fui convidada para fazer parte da chapa, né? Gostaram de mim, acharam que eu tinha potencial, porque realmente é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de falar, eu entendo que todos nós temos um papel a desempenhar e que a gente precisa se aproximar dessa gestão, né? Se a gente quer que mude, que haja mudanças, é preciso que nós, cidadãos comuns, chegar mais perto, né? Chegar mais perto. E aí eu aceitei o desafio, concorri nas eleições de 2018, fiquei conhecida na cidade, né, o que me deu a abertura para esse momento agora de estar concorrendo a vereadora. Na época eu até recebi várias críticas, porque no Brasil é bastante interessante. O nosso sistema político, você só precisa saber ler e escrever, ser alfabetizado, tá? É um absurdo, mas isso é verdade. Né? É o critério para você ser candidato é ser alfabetizado. Não interessa se tu tem nível superior, A, B ou C, não interessa. Tu tem que saber ler, assinar teu nome, saber escrever e pronto, acabou a história. E aí, na época, eu disputei o cargo de senadora. Então, eu recebi várias críticas, entende? Por que você já quer entrar lá de cima? Assim, gente, o sistema brasileiro de político só precisa saber ler e escrever. Eu preencho todos os requisitos. Né? Eu sou brasileira, tenho mais de 35 anos, estou em dias com as minhas atividades eleitorais, todos os requisitos eu estava preenchendo. Tenho nível superior, e até mais. Né? Eu tinha até mais do que o que exige. Mas foi uma experiência muito boa. Eu tive a oportunidade de entrar no meio, de me aproximar, de conhecer pessoas boas dentro da política que até então eu achei que não existisse. Né? Eu achei que não existisse gente boa dentro. Existe. Existe gente boa, honesta, tentando fazer o trabalho certo. Mas, infelizmente, a grande maioria não é. Né? A grande maioria não é. Sim, o Bruno está perguntando aqui, tem mais de 35 anos? Sim, para senador precisa ter mais de 35 anos, né? No caso, o cargo. Para ser vereador, não. Vereador é 21, se não me falha a memória. 21 anos. 22 anos, né? Agora, para senador, precisa ter no mínimo 35 anos. Então, eu tinha todos os pré-requisitos, ok. Mas, para mim, foi uma experiência muito gratificante. Primeiro, porque eu consegui chegar. E eu consegui perceber que se a gente quer mudar o sistema, não vai mudar de fora para dentro. Ele tem que mudar de dentro para fora. Né? As pessoas têm que entrar, as pessoas que estão lá é que têm que querer a mudança. Não é de fora, né? Como é que vai e como é que a gente impulsiona essa mudança? Colocando pessoas lá que queiram, que tenham um propósito, né? Então, isso depende muito da gente escolher, das nossas escolhas. Só que o que acontece ao mesmo tempo que isso? Existe esse mito, essa crença que foi criada, que foi incutida na nossa mente, de que lugar de político, toda aquela questão, né? Que político é ladrão e tal. E isso não é verdade. Se tem ladrão lá é porque a gente está deixando. É porque a gente está deixando. Porque quem vota não são... Eu não conheço nenhum político que tenha entrado sem ser pelo voto. Não é verdade? Sim. Então, se a pessoa hoje abre a boca e diz assim, política é tudo igual. Ok, tudo bem. Então, os eleitores são todos iguais? Porque eles estão sendo votados. Não é verdade? Então... isso reacendeu dentro de mim essa chama e eu tive a oportunidade, eu abracei. Né? E eu vou lá, e eu vou tentar, e eu vou fazer. Só que esse nosso sistema é muito desafiador, é muito difícil de entrar nele. Primeiro porque tem que haver uma mudança de paradigmas. Né? São as pessoas que precisam mudar a forma de ver a coisa. E não o processo em si mudar. Quem tem que mudar são as pessoas, é a mentalidade das pessoas. Tanto é que o meu estilo de fazer campanha, eu acredito muito na candidatura compartilhada. Por isso que eu fiquei muito feliz quando tu me convidou, né? Quando tu se interessou, a Amanda me apresentou você e você, na hora, abraçou a causa. E eu achei isso fundamental. Por quê? Porque se eu compartilho contigo uma ideia, tu gosta, tu vai e compartilha com os outros, é assim que a gente consegue colocar quem a gente quer no poder. É assim que a gente consegue, não é verdade? E hoje, como é que é feito? É apresentado para a gente aquele candidato e a gente só faz lá votar. Né? A gente se resume a ir lá votar. Quando, na realidade, é o contrário. Nós, cidadãos comuns, é que temos que indicar os candidatos que a gente quer que nos represente para que ele dispute a eleição e os outros e a sociedade aprove.
né, e compre a Sim, ideia. sim. Então, o que eu vejo, o que precisa mudar é justamente isso. E quando eu vejo jovens, assim como você, comprando essa causa, perfeito. Perfeito, porque você vai mudar o seu cenário, a sua forma, você vai transformando. Essa transformação a gente vai construindo juntos, né? E aí, com o tempo, com certeza, a gente vai chegar num modelo que seja pelo menos melhor. E modelo ideal, será que existe? Não, mas pelo menos um modelo mais justo. Então, esse foi o motivo que me levou para ir para a política. Realmente, eu acredito. Eu quero deixar um legado melhor. Eu quero que... Eu tenho 2 netinhos, né? Eu tenho um filho de 23 anos e tenho 2 netos. Tenho sobrinhos. Tenho os filhos das minhas amigas. Eu ainda quero ter outros filhos. Vou ter outros filhos. Então, eu quero que, no mínimo, essas crianças, esses jovens, tenham direito a ter uma vida decente lá na frente. Saber, eu ter a certeza de que vai existir algo para essas pessoas, uma oportunidade de vida. E hoje a forma como como as coisas estão acontecendo, é como se a maioria das pessoas não visse perspectiva de futuro. E eu fico muito triste quando eu vejo isso, sabe? As pessoas não visualizarem coisas boas para si. Como assim? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. O Piauí, o nosso Piauí, a nossa Teresina, né, é uma cidade... Nós éramos para estar entre as cidades mais prósperas do Brasil. E a gente não está por quê? Né? Por que a gente não está? Então, muitas vezes é por falta de vontade mesmo política de fazer. Né? É falta de vontade da pessoa que está lá com o poder na mão fazer a coisa acontecer. Então, a gente precisa sim se unir e ter pessoas novas, fora, sem vícios, né? Sem estar viciada, porque não adianta ser um rostinho novo, mas com a velha política na veia. Né? Tem que ser uma pessoa nova, mas com a concepção nova e livre do sistema, sem vícios. Então, hoje eu sou empresária, eu tenho junto com meu marido, nós temos uma empresa de escritórios compartilhados, justamente nisso, o compartilhamento, né? O compartilhamento é o futuro, você compartilhar para aproveitar melhor os recursos e reduzir custos, né? Então, e é isso que a administração pública precisa, de pessoas com esse tipo de visão, que entendam que a máquina pública ela é para servir o coletivo e não meia dúzia de pessoas e seus próprios interesses. E também aquela questão que a senhora mencionou, que é a gente que escolhe os candidatos e as pessoas que a gente escolhe que vão para lá. Por conta que o poder principal emana da população. Então, cabe à população escolher boas pessoas. Cabe à população. A gente precisa se libertar desse que eu chamo de sistema de crenças. Não? Então, foram crenças que foram criadas desde que nós éramos crianças. E isso começou, se a gente for buscar, olhar para trás, vem lá do início do país, sei lá, mas se acentuou ainda mais da época do regime militar para cá, quando houve uma verdadeira inversão de valores no sistema educacional, né? E todo o país... Eu vi uma frase outro dia que eu achei bem interessante. Você quer saber como é o sistema político de um país? Olhe para o sistema educacional dele. Né? E aí faz todo sentido. Quando a gente olha para as universidades da gente todas sucateadas, quando a gente olha para as escolas sucateadas, o sistema educacional falido, faz todo sentido ter o sistema político que tem. Né? Ele é reflexo. O sistema político é reflexo desse sistema educacional. Então, a gente precisa sim de pessoas que pensem, mas que não seja só da boca para fora, mas que exista realmente um propósito, uma vontade de fazer. O que acontece hoje? A maioria das pessoas não sabe o que querem. Né? E eu passei por isso, né? Entender o que eu quero, eu nasci para quê? Para que eu sirvo? Qual é a minha utilidade? Sim. Né? Então, isso, qualquer mudança que a gente precisa ter e que a gente precisa ter na sociedade depende do que cada um está disposto a fazer. Do papel que cada um está disposto. Dentro do sistema eleitoral, então, que é extremamente necessário. Estão perguntando o que a senhora acha sobre as cotas. Sistema de cotas.
Eu não sou a favor do sistema de cotas. Eu acho que a forma como é feita, não. Se fosse para ter sistema de cotas, que fosse de uma forma mais justa, que fosse, por exemplo, cotas para alunos de escola pública, cotas para alunos de escola particular. Então, se fosse para ver, eu acho que teria que ser nesse parâmetro. Porque o que acontece? Isso a gente falando de educação. Cotas para alunos negros. Ok. 70% da população brasileira se declara negra ou parda. Cotas vai servir para quê? Né? A cor da pele define a pessoa? Não. Né? A pigmentação da pele da pessoa? De forma nenhuma. E não adianta você criar um sistema para privilegiar uns, se esse mesmo sistema, com o tempo, vai prejudicar outros. E é isso que é feito no país. Então, eles criam sistemas, né, que não vão beneficiar a população, porque, por exemplo, um sistema de cotas para negros. As pessoas negras que têm acesso a uma educação melhor, elas vão se sobressair. E aquele que está lá na comunidade, que não tem acesso a uma educação de qualidade, vai ficar à margem da mesma forma. Então, da forma como está feita, eu não acredito. A cota, ela tem que ser para trazer igualdade. Né? Eu dizer que uma pessoa, pela cor da pele dela, merece ou não alguma coisa, eu acho que não é o caminho. Tanto é que a gente está vendo que não está dando certo. Não está dando certo. As pessoas que não têm acesso à educação continuam sem ter. E as pessoas que têm acesso a uma boa educação estão tendo uma vida muito mais facilitada. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que a gente também tem que investir na educação primária, né? Que é no meio fundamental, para fazer com que aquele estudante consiga ao nível superior. Principalmente, Amanda, para você, Amanda, Raíssa, a Amanda entrou aqui, Amanda, que ela quer trocar o nome. Raíssa, para você ter uma ideia, eu vou trazer alguns dados para você. A população, a Teresina celebrando os índices do IDEB, né? Parabéns, a melhor educação do Brasil. Tudo mentira. Tudo mentira. Porque o índice que a gente tem que ver, índice que mede o nível de alfabetização, justamente nessas séries iniciais. Então, o que acontece hoje na nossa educação? As crianças estão chegando ao 5º ano sem saber ler e escrever. Elas estão chegando aos 11 anos de idade e elas não sabem ler. E o sistema educacional, para ele ser eficaz realmente, a criança até os 10 anos de idade, 11 anos de idade, que é quando ela entra para o ensino fundamental 2, ela precisa saber ler. Porque a partir desse momento, ela vai ler para aprender. Então, essa base primária não é longe do que precisa, realmente. O Brasil, ele está hoje, nesse índice que eu falei, que mede a alfabetização, o Brasil é sempre os últimos colocados do mundo. Né? E em contrapartida a isso, nós temos uma das educações mais caras do mundo. Chega a ser até 30% mais caro, por exemplo, que uma educação do Japão, a educação dos Estados Unidos. Eles investem menos do que a gente em termos de PIB e eles têm muito mais qualidade do que a gente. Né? O Brasil está brigando hoje por quantidade e não qualidade. Né? Universidade, de uns 15 anos, 16 anos para cá, virou recurso eleitoreiro. Né? As pessoas... O diploma superior virou recurso eleitoreiro. Tem candidato fazendo plataforma que todo mundo tem a universidade para todos. Do que adianta todos ter universidade e não ter trabalho depois? Eu tenho uma pauta para falar em relação a isso. O Diana colocou que pode fazer somente para uma escola pública. Sim, enquanto que o ensino da escola pública é sucateado. Por isso, que a escola apresenta. Porém, o sistema, a forma como é desenvolvido não é correta.
Não é correto. O nosso problema é de currículo, não é de dinheiro, não é de quantidade de dinheiro. E você vê as pessoas brigando por mais verba, por mais verba, por mais verba. Tanto dinheiro que tem, o problema do Brasil, do sistema educacional, não é falta de verba. Não é falta de verba, é a forma como essa verba é aplicada que não está conduzindo, não está trazendo a finalidade última da educação. Então, do jeito que o aluno chega no 5º ano sem saber ler, ele entra na universidade sem capacidade suficiente. E aí, o que acontece? Entra, abandona o curso, né? Você entra, a minha turma mesmo, quando eu fui me formar. No primeiro dia de aula, tinha 54 alunos. A nossa turma, no final, chegou com 13 alunos para se formar. A gente teve que juntar as turmas para fazer uma festa para maior, né? Para poder ter mais gente, porque de 54 caiu para 13. Então, não é dinheiro, o problema não é dinheiro, é currículo. O problema do Brasil é de currículo. Os alunos hoje, eles não estão sendo preparados para serem inseridos no mercado. Você tem um mercado e para serem humanos mesmo, para serem seres humanos. Pessoas humanas. A gente precisa hoje de pessoas humanas. E o sistema educacional que a gente tem hoje, ele mais que animaliza as pessoas. Ele não está cumprindo, né, a finalidade dele. E isso é muito... O Rafael colocou cotas sociais ao invés de cotas raciais. Eu, sinceramente, eu acredito que não seja o problema, não vai resolver com cotas. A gente tem que ir resolver o problema da educação, né? Porque não adianta a gente ficar colocando cota para isso, cota para aquilo, cota... Porque a gente vai terminar gerando desequilíbrio em alguma área, né? Então, a gente precisa, sim, melhorar o sistema educacional, né? E não segregar. Precisa de um... O currículo do Brasil precisa ser alterado totalmente. Se você pega assim, mas Flávio não está comparando com a educação dos Estados Unidos, por exemplo. Tá bom, vamos comparar com os Estados Unidos, não. Vamos pegar aqui com os países da América Latina. O Brasil só perde, o Brasil só ganha da Venezuela e de Cuba. É vergonhoso isso. Vergonhoso. Como é que um país que tem uma educação 30% mais cara do que as melhores educações do mundo perde para todo mundo de lavada? Perde para todo mundo. A própria OCDE já recomendou que o Brasil invista na base. Porque não adianta não investir. Se não investir na base, esse aluno que chega na universidade, ele não vai ter capacidade. Ele não vai ter capacidade. Ele vai estar despreparado. Então, o que acontece? Ele abandona a universidade. Quando se forma, muitas vezes não consegue se colocar no mercado de trabalho. Por quê? Porque a universidade não está preparando a pessoa. Não está preparando. A grande verdade é essa. O indivíduo está passando 15 anos da vida dele estudando e não está sendo preparado para gerar resultados, né, na vida. Quando chega na fase da maturidade, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como fazer. Né? E aí, o que acontece com isso? Uma marginalização das profissões como um todo. Então, hoje, você chega numa atividade do comércio, por exemplo, e dificilmente não vai ter ali uma pessoa que não tenha nível superior. Muita gente tem nível superior. Mas aquele nível superior dele não está servindo para alavancar ele, para nivelar para cima. Pelo contrário, está nivelando para baixo, né? Está puxando. Então, isso faz com que ocorra uma desvalorização do profissional. Né? Por quê? Porque se a pessoa se forma e não vai atuar no campo de atuação dela, não vai gerar resultado, qual é o significado disso? Então, não é mais dinheiro, é reforma educacional mesmo, no sistema, no currículo brasileiro mesmo, que a gente precisa mudar. Né? A gente precisa mudar para que aconteça. Mandaram mensagens de colocar aqui, falando que o sistema político deveria ser adotado também nas medidas tributárias. Eu não te entendi, Amanda. Meu Deus, eu quero chamar de Amanda, Raíssa. Mandaram mensagem para mim, falando que o sistema educacional deveria adquirir a política também como um dos meios de educação primária. A política...
no meio desde sem ser o ensino da política tem que ser desde pequeno no meio primário. Com certeza. Tudo que faz o ser humano crescer não está dentro do sistema educacional. O indivíduo ele não estuda direito do consumidor, ele não estuda a própria política, o próprio sistema político. Então, existe muito aí, não, escola sem partido. Eu não concordo nem com escola sem partido, com esse movimento que tem. Escola sem partido. Eu acho que não, eu acho que deve ser escola com todos os partidos. A gente precisa, se a gente quer ter seres humanos capazes de pensar e de raciocinar e de tomar decisões, a pessoa precisa conhecer. Precisa conhecer. E hoje o que a gente tem na escola, no sistema educacional? Escola de um partido só. A gente só tem um partido dentro da escola. Né? E aí vem um outro movimento aqui extremista. Escola sem partido. Não. Escola com todos os partidos. A gente precisa que o estudante seja preparado, que ele conheça como é que funciona, né? Como é que funciona o sistema político comunista, como é que funciona o sistema político conservador, o que é direita, o que é esquerda. Todos precisam saber disso, todos. Por quê? Primeiramente, a noção dos próprios direitos, né? Dos próprios direitos. O direito do consumidor. A gente precisa saber disso. Então, hoje, tudo que educa e que capacita foi retirado do sistema educacional. Foi retirado. Vai olhar para o currículo brasileiro. O que é que os alunos estão aprendendo? O que é que as pessoas estão aprendendo? É muito complicado a gente falar. Então, é muito complicado a pessoa ficar brigando por uma educação que é uma pseudo-educação. Amanda, eu me lembro de uma frase que um professor me disse quando eu estava na faculdade. Ele disse assim: enquanto os alunos fingirem que estão aprendendo, as instituições vão continuar fingindo que estão estudando, que estão ensinando. Só que o que acontece? Quando você chegar no mercado de trabalho, ele não vai fingir que te absorve. Ele vai te deixar de lado. E eu me encontrei com isso, é totalmente real. Então não adianta a gente ficar olhando para o próprio umbigo, né? Não, mas tem que ser assim. Não, não tem. Se alguém no mundo faz, por que nós brasileiros não conseguimos fazer? Né? O que é que a gente tem diferente dos outros povos no mundo? O que a gente tem de diferente de um português, de um chileno, de um mexicano, de um argentino, de um americano? Nada de diferente. A biologia é a mesma, né? A gente tem um cérebro, ele também tem. É a mesma composição. Mais alguma pergunta? Parabéns pela prática, concordo com a sua visão. Quais são as bandeiras levantadas sobre Não te entendi, Raíssa. Quais são suas bandeiras levantadas, suas pautas? As minhas pautas. Família, né? A família é a base mais importante para qualquer ser humano se desenvolver. O ser humano, ele se desenvolve, ele se forma, dentro da família, é no seio familiar. Na escola, ele se capacita, tecnicamente, né? A escola é para capacitar. A formação moral, a formação ética é dentro da família. E hoje, o que acontece? Um verdadeiro projeto de destruição dessa instituição que é a mais importante. A família é a célula máter de uma sociedade, né? E está sendo amplamente massacrada. Hoje a gente vê isso escancarado para quem quer perceber, né? Quem quer ver, vê que existe um projeto de destruição da família. Então, uma das minhas bandeiras principais, a gente tem que ter políticas voltadas para a família realmente, para quem tem vontade realmente de estruturar a sua família. Agora, os políticos, eles precisam trabalhar para que essas famílias tenham condições de sustentar os seus filhos, né? Sustentar os seus filhos. E não o Estado se colocar na condição de mantenedor das famílias. O Estado, ele tem que dar a condição para que as famílias se desenvolvam, né? Outra bandeira minha é a educação. Eu acredito que a gente precisa, cada vez as coisas precisam que pessoas estejam dentro, lá, brigando, mostrando que pode ser feito diferente,
né? Então, a educação, ela precisa ser mudada. Nós precisamos de uma educação que insira no seu currículo disciplinas que desenvolvam os 3 principais motores que um ser humano tem. Raíssa, hoje o indivíduo ele é formado por 3 grandes motores: inteligência, vontade e afetividade, né? Corpo, alma e espírito. E hoje esse forma um indivíduo, não? Corpo, alma e espírito formam um indivíduo. E o nosso sistema educacional hoje, ele meio que desconsidera esse ser humano, ele meio que desmonta ele, né? Desmonta. E não é. A gente precisa de uma educação que faça esses 3 motores se sincronizarem. Então, você vê hoje, a coisa mais comum de ver, principalmente entre jovens, a pessoa não tem força de vontade. A pessoa não consegue lidar com desafios. No primeiro desafio que vem, abala logo, desestrutura. Não é à toa que está enorme o índice de depressão entre jovens, né? Depressão, suicídio. Teresina é campeã nesses quesitos. E a gente precisa reverter isso. E como é que a gente reverte isso? Família e educação. Família e educação, né? Então, família, educação e o outro pilar de sustentação, que é o empreendedorismo. Então, a gente precisa, eu enquanto vereadora, eu vou trabalhar para fomentar projetos, para trazer políticas que fomente o empreendedorismo, que capacite essas pessoas, né? Que capacite as pessoas. Sexta-feira eu estava numa reunião na comunidade Tabocas, e aí eu conversando com as pessoas, assim, o que vocês querem? O que vocês esperam? E aí uma senhorinha chegou para mim e disse assim: minha filha, traga pra gente só uma forma da gente fazer uma horta bem aqui nesse lugar, para que a gente possa produzir e vender, né? Para que a gente possa plantar verduras. Isso aqui dentro da cidade, né? Na comunidade, no Angelim 4. Pega esse terreno aqui grandão que só serve para trazer, para bandido ficar fumando maconha dentro e assaltando o povo, e transforma isso numa horta. Então, as pessoas querem condições de trabalho, né? Condições de trabalho. Então, enquanto vereadora, eu vou investir minhas energias, eu vou concentrar para que existam realmente políticas públicas voltadas para esse empreendedorismo, né? Não o que tá acontecendo agora, que a gente vê que é estarrecedor. Após uma pandemia, após 5 meses de portas fechadas, aí um prefeito vai, o mercado começa a abrir, o comércio começa a abrir, aí o prefeito vai fazer obras de acessibilidade. Coisa que ele teve 4 anos para fazer, ele vai trabalhar no momento que o comércio precisa aquecer. Ou seja, trabalhando contra os empreendedores. Então, a gente precisa de pessoas que vejam isso, que defendam isso dentro das cadeiras, ocupando as cadeiras. Então, minhas 3 cadeiras são essas. Como a senhora mencionou a questão da família e da educação. Educação realmente vem de berço. E a senhora mencionou sobre essa senhorazinha, né? Que fala, traga pelo menos uma horta aqui para cá. A gente da ciência política chama isso de macropolítica. Que é onde o governo dificilmente, ou então, não chegam até lá como deveriam. Daí as pessoas, elas perdem a perspectiva de vida e agregam qualquer coisa que eles estão aceitando. Qualquer coisa que vier, estão aceitando. É basicamente isso. Tudo que eu tenho andado, que eu vejo nos olhos das pessoas uma grande falta de esperança. As pessoas meio que estão desistindo. Estão desistindo. As pessoas não estão nem falhando, elas estão desistindo mesmo. Né? Mas isso tudo, eu acredito sim que pode mudar. Pode mudar. Tudo pode mudar. A gente veio para esse mundo para mudar o tempo inteiro. Né? Você mesmo falou lá no início, a sua fala mesmo foi lá no início, é que as políticas, elas mudam o tempo inteiro, é movimento. E nós, seres humanos, somos seres políticos. A gente faz política o tempo inteiro. Né? Se eu estou dentro o tempo inteiro a gente está fazendo política. A gente faz política na igreja, a gente faz política em casa, a gente faz política com amigos, a gente faz política na escola. Então, como dizer que política não é importante? Né? O que a gente precisa, sim, é proporcionar ao ser humano capacidade de que ele compreenda.
né? E para isso é preciso haver uma força, nesse momento, mais da sociedade. Porque imagina só uma zona de conforto, que apesar do nome bonito, né? Zona de conforto. Mas imagina só, se as pessoas que estão sofrendo as consequências desse sistema devastador que a gente tem, se elas que estão sofrendo não se mobilizarem para que aconteça diferença, para mudar, para substituir o que está errado, para tirar o que está errado fora, imagina quem está na zona de conforto do poder, com a caneta na mão, com a máquina pública na mão. Será que eles vão querer sair? Lógico que não vão. Óbvio que não vão. Então, é preciso nesse momento que nós que estamos insatisfeitos, que venha para a frente de batalha mesmo. Então, nem todo mundo gosta, nem todo mundo tem a vontade que eu tenho de ter um cargo público, de brigar, de ir para frente. Mas ok, eu não gosto não, mas eu vou apoiar alguém que gosta, que vai lá por mim, que vai lá me representar. Né? Porque isso vai continuar existindo, alguém te representando. Então, que seja alguém que você queira, e não que estão te impondo, né? Então, depende muito mais da população. Foi no meu privado essa mensagem. Perguntaram a respeito da participação da mulher na política. Olha, hoje... Falaram que mesmo tá escutando, não? Tá falhando. Tá saindo normal agora? Não ouvi. Deixa eu ver se eu consigo botar a pergunta aqui. Assim, perguntaram a respeito da participação da mulher na política. Mesmo com as cadeiras que tem e a questão partidária de 30%, ainda é muito pouco a participação da mulher na política. De fato, Raíssa, realmente é um sistema que afasta, né? É um sistema realmente que é predominantemente masculino, é um ambiente predominantemente masculino. Mas o interessante, o que a maioria das pessoas não sabem, é que as cotas, os 30% que tem, não é para mulher, é de gênero, né? Então, ou seja, se num partido tiver mais mulheres do que homens, então eles vão reservar 30% das vagas para homens. Então, não é para mulher. Agora, o que diz? 30% para as mulheres. Isso é uma forma de incentivar as mulheres, mas eu vejo que não incentiva. O que me motiva a estar na política não é 30% de vaga, até mesmo porque quando a gente entra para disputar, a gente vê o quanto o sistema é feroz, o quanto ele tenta te abafar, o quanto ele tenta te tirar de circulação. E quando percebem que você tem algum potencial, geralmente não é investido em você, né? E aí o sistema é muito duro. Então, para a mulher, realmente ela precisa ter firmeza no que ela quer, né? Ter firmeza no que ela quer. E, infelizmente, as próprias mulheres, às vezes, é que fazem isso acontecer. Por exemplo, até na eleição passada, que eu espero que nessa não aconteça, muitas mulheres se candidatavam laranja, para ser laranja. Né? Ok, aí as pessoas dizem assim, mas os homens estão botando as mulheres para ser laranja. Não, são as mulheres que estão se submetendo a isso. É diferente. É diferente da mulher, a mulher aceitar. Porque os partidos precisam de botar 30% de mulheres na cota. E aí muitas mulheres, infelizmente, vão lá e se aproveitam disso. E aí isso, de certa forma, desestimula as que querem realmente fazer a diferença, às vezes a pessoa se sente desprestigiada, e realmente acontece. Então, eu tô nessa empreitada, mas por ser uma coisa interna minha mesmo, eu quero isso. Eu tenho o direito de fazer isso. E quem vai dizer se eu vou ocupar uma cadeira ou não é o povo. Eu não preciso de dinheiro para ganhar uma eleição, eu preciso de voto. Nesse caso, o dinheiro é bastante solitário. Sabe? Nesse caso, o dinheiro ele é solitário. Porque é muito mais fácil as pessoas entenderem que aquilo ali é bom, que aquela pessoa realmente tem um propósito e comprar aquela ideia, é mais barato, inclusive, do que ter que disponibilizar de recursos infinitos para estar fazendo isso, né? Então,
Infelizmente, essa questão da participação da mulher ainda ser restrita na política, eu vejo mais que é da própria mulher mesmo. Da própria mulher mesmo. A partir do momento que ela entender da importância do papel dela dentro do processo, né, que ela é de fundamental importância dentro do processo político, que ela entender e ir para cima mesmo para ganhar, para ocupar um espaço que já existe, o espaço da mulher já está lá, é só ela chegar e se apoderar dele. Agora, claro, como em tudo na vida que a gente vai fazer, é preciso que haja persistência, força de vontade, né, propósito de fazer. Então, eu vejo que o que falta mais é isso, para que realmente a participação da mulher seja mais efetiva. Essa é a minha forma de ver, né? Eu concordo plenamente, porque a mulher é 51% da população, né? E eu acho que para tomar essa consciência, a própria mulher deveriam procurar e voltar a mulher. Se ajudar. No ano que eu tava pedindo voto, eu cheguei para pedir voto numa lanchonete, e aí eu cheguei com o meu santinho, né, pedir voto e entreguei para uma mulher. Aí ela olhou para mim e disse assim: eu não voto em mulher. Aí eu olhei para ela assim, mas por que tu não vota em mulher? Né? Ela falou assim: não é lugar de mulher. E eu falei assim: lugar de mulher aonde? Esquentando a barriga no fogão? Aí ela ficou olhando assim para mim, assim, olha, lugar de mulher é onde ela quiser. É onde ela quiser. Se ela quiser estar na política, que esteja na política. Se ela quiser ser engenheira, que seja médica, astronauta, pilota de avião. Lugar da mulher é onde ela quiser, né? Aí, qual é o X da questão disso? A mulher ela precisa saber qual é o valor dela, né? Se entender que ela tem um valor, que ela tem uma importância, que ela é dotada de competências e potencialidades. E qualquer mulher pode fazer isso. Então, as mulheres elas precisam sim apoiar as outras mulheres. Como é que vamos ter políticas públicas para mulheres se a gente quase não tem mulher nos parlamentos, nas cadeiras? Quase não tem mulher. De 513 deputados federais, por exemplo, a gente tem aí 11% é mulher. 11% é de cadeira de mulher. Como é que vai ter política pública para mulher se não tem mulher lá dizendo? Então, a gente precisa sim botar mulheres na política. Se, eu não gosto, Flávio, eu não tenho um perfil para isso. Ok, escolhe uma mulher que tu se identifica e vota nela. E vota nela. Sim. Né? Que assim a gente vai trazer mais equilíbrio para o sistema. Verdade. O pessoal tá mandando pelo WhatsApp assim. Flávia, somente no ano de 1932 a mulher teve direito ao voto. Estamos muito atrasados em relação aos outros países. Isso mostra que nossa política é enfraquecida, principalmente em relação à mulher. De fato mostra, né? Em 1932 que a mulher teve direito a votar. Mas a qualquer tempo, por exemplo, de 32 para cá, quantos anos já se passaram? Quantos anos já se passaram? Então, se não está havendo progresso, se não está havendo diferença, o que está errado? O que é que está errado? Porque a gente tem que buscar o que está errado e solucionar o que está errado. E não ficar focando no problema. Porque o que acontece? Principalmente dentro da administração pública. Foca-se no problema. É um problema a participação da mulher. De fato ok. Pois vamos parar de olhar para o problema, que é um problema, e qual é a solução para isso? As mulheres se apresentarem. Né? Então, hoje nós somos maioria da população. Aqui mesmo em Teresina, nós somos 53% da população. Nós, mulheres, somos mais capacitadas do que os homens. Tem mais mulheres formadas do que homens. Então, o que está faltando é a mulher mesmo chegar, a mulher mesmo se colocar, a mulher mesmo não aceitar que digam para ela que lugar tal não é lugar para ela. Não existe isso. O lugar de mulher é onde ela quiser. Onde ela quiser. Até a própria mãe concorda que quanto mais mulheres no poder, menor é a corrupção. Mas eu acredito que sim, mulheres são mais prudentes. Né? Mulheres são mais prudentes. Só uma mulher, Raíssa, é capaz
de dizer em plenária e dizer no parlamento que eu não quero uma educação para os filhos dos outros que não seja a que eu tenho para os meus filhos. Então, uma mulher ela é capaz de fazer isso. Na hora de defender, de lutar, uma mulher é capaz. Por quê? Pela própria natureza da mulher. Né? Nós temos é justamente isso que nos diferencia do homem. Né? Nós temos essa capacidade de sermos mais acolhedoras, mais cuidadosas, de importar mais com o outro. E isso vem do instinto que a mulher tem, do instinto materno, né? Que é uma coisa que foi dada a nós por Deus. Só nós mulheres temos isso. Então, por isso que a gente precisa sim estar nos lugares, principalmente de decisão. O Jean está perguntando o que a senhora acha do feminismo. Feminismo, eu acho que é o maior de todos os atrapalhos. Eu acho que é o maior de todos os atrapalhos. Assim, eu sou bem radical com relação a isso, eu não tenho medo de falar o que eu penso, né? E sei que vai ter um monte de feminista que vai ficar com raiva de mim, mas eu não tô nem aí. O feminismo, ele é um movimento que foi criado para destruir a mulher, ao meu ver, a forma como está sendo feita. Né? O porquê ele foi criado, não. Né? Os motivos, não. Igualdade de salários, igualdade de direitos. Tem um porquê realmente fundamentado por trás. Mas a forma como está sendo feita, a única coisa que se consegue é destruir a mulher. Né? É enfraquecer a mulher. É afastar a mulher do que verdadeiramente ela é. Então, pegando esse gancho do feminismo, eu já vou trazer logo o empoderamento, porque geralmente pergunto, feminismo, empoderamento. Então, eu acredito que o verdadeiro empoderamento da mulher a mulher ela é empoderada quando ela sabe exatamente qual é o papel dela. Né? Qual é o papel da mulher? Então, a mulher na sociedade tem um papel e o homem tem outro papel. E ambos se complementam. Ambos se complementam. Então, não tem como a mulher sobrepor ao homem, o homem sobrepor a mulher. Os dois têm que andar lado a lado, que é para poder haver o equilíbrio. É assim em todas as áreas da vida. Né? Então, não é eu querendo... O movimento feminista, olha só, deixa o sovaco cabeludo, né? Pinta a cara, sei lá o quê, faz a maior... Isso não está defendendo mulher, né? Não está defendendo o direito de mulher. Pelo contrário, está destruindo a mulher, está tirando a mulher do lugar dela, fazendo com que ela não se enxergue. Então, hoje, eu vejo muitas mulheres, elas querem um ideal, existe um ideal de beleza, Não, seja a mulher que você nasceu para ser. Seja quem você nasceu para ser. Isso é quem importa. Oi. Na ciência política, a gente trata isso como radicalismo. O feminismo, ele surgiu com a sufragista, que até comentava aqui, na luta pela igualdade de voto, na luta pela igualdade da das pessoas sociais. E assim como o feminismo e outros movimentos sociais, quando ele tende ao radicalismo, já não é bom. Tudo que vai para o radicalismo, tudo que vai para o extremo não presta. A gente tem sempre que buscar o equilíbrio, né? O que faz a diferença, o que faz a coisa funcionar bem é o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, não adianta a mulher lutar, achar que está lutando para conquistar mais direitos, tirando a função, o papel da mulher, desconstruindo o papel da mulher. Não. O machismo, da mesma forma o machismo. O homem tem que se sobrepor à mulher. Não. O que precisa o ser humano entender, o que nós precisamos entender é que ambos temos valores e competências diferentes e que ambos se complementam. É importante a presença dos dois em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, na sua visão, a senhora concorda que é mais voltada para os direitos humanos do que o direito da mulher? Olha, eu costumo pensar, eu tento sair da caixa, né? Eu procuro sair desse quadrado. Tem que ser assim. Não. Como é que eu entendo? Que a gente tem que buscar coisas que nos façam bem, que nos façam progredir, que nos façam evoluir. Né? Então, se existe uma coisa ali
que eu tô praticando, que existe, que está dizendo, a sociedade está impondo. Não quer dizer porque está impondo, que existe lei que está dizendo que seja o certo. Como é que eu me sinto em relação a isso? Então, isso é mais de cada... É individual. É a pessoa olhar para aquilo ali que está sendo posto para ela e ter a capacidade de pensar, de raciocinar e decidir se quer aquilo ou não para a vida dela. Né? Então, assim como eu concordo, tem mulheres... Ah, eu não quero ser mãe. Ok, é um direito que a mulher tem, não quero ser mãe. É um direito que a mulher tem, né? De não querer ser mãe. Super concordo, não quero ser mãe, não seja mãe. Agora, se você for mãe, seja a melhor mãe que você puder ser. Então, eu procuro sempre olhar as coisas como estão sendo feitas, estão sendo colocadas, e eu costumo examinar como é que eu me sinto em relação a isso. Como é que eu me sinto em relação a isso? Tem muita coisa que está imposta aí pra gente que, no fundo, não serve para nada. Né? Não serve para muita coisa. Mais desconstrói do que agrega. Então, eu acho que tem que partir de cada um esse autoexame. Né? Examinar o que está sendo dito e colocar para si e vestir ou não. E decidir ou não. Então, eu acho que é mais por esse lado mesmo. Mandaram aqui no privado, mandaram a mensagem. O feminismo, ele é sim importante, porém, tem gente que não sabe como ele realmente funciona e vai primordial, como o feminismo do século XXI. Justamente isso, né? O feminismo, o movimento nasceu para igualar os direitos. Realmente a mulher é muito subjugada, né? Realmente a mulher é totalmente subjugada. E esse movimento, ele nasceu para que trouxesse mais igualdade, mais equilíbrio. O problema é o que está sendo feito. Né? O que está sendo feito foi pego um movimento que tinha tudo para ser positivo e está sendo bombardeado de coisas que não são boas. Né? E ele está sendo desconstruído. Está sendo desconstruído. Então, o que era para ser bom, na realidade, passou a ser uma arma utilizada contra nós mesmos. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Não é porque estão dizendo, porque que é para ser. Por isso que eu disse, e volto a dizer, a cada um faça um autoexame. É autorresponsabilidade. Teve o Veridiano falou, e autorresponsabilidade. Show, Veridiano. Autorresponsabilidade mesmo. Você tem que ser dotado da capacidade de fazer escolhas. Todo ser humano é dotado da capacidade de fazer escolhas, né? E nós fazemos escolhas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mesmo que a escolha seja ficar paradinho, sem fazer nada, deixando que os outros decidam a minha vida. Isso já é uma escolha. Sim. Isso já é uma escolha. Sim, mas o feminismo é sim um movimento importante, porém tudo que tem já extremismo perde o seu viés potencial. Justamente. É importante, o que não pode acontecer é o que está acontecendo. Ir para os extremos. Porque a gente não vai conseguir nada com isso. Nada de positivo, né? Porque de negativo a gente está cheio de exemplos aí, né? De coisas ruins. Devido a esse movimento, a gente está cheio de coisas aí, de exemplos para citar. Aí você procura o que era para ser bom. Nunca conseguiram igualdade salarial, por exemplo. Nunca a mulher ganha menos do que o homem. Em todos os lugares. Né? Infelizmente. Então, e o feminismo da onde? E o movimento está fazendo o quê? Que não consegue resolver esse problema. Né? Se ele foi criado para isso, por que ele não resolve o problema? O objetivo do feminismo era igualdade de direito a voto, igualdade salarial. Ok. E por que até hoje não resolveu? Por que anos depois, até hoje não conseguiu? A briga é a mesma. O problema é o mesmo. Então, é a forma como está sendo feita. Não é o movimento em si, é a forma que está sendo feita. Mas graças a 100 anos atrás, por exemplo, a mulher não podia nem se imaginar estar na política. Mas foi graças ao feminismo que hoje a mulher pode estar na política. Esse é o feminismo que eu prego, entendeu? Esse é o feminismo saudável, né? Esse é o feminismo para trazer a mulher para ocupar os lugares dela, né? Fazer com que ela ocupe os lugares dela. E, mais uma vez, teve uma pessoa que disse, não vi bem, que não foi o que eu disse antes. Eu foi o que eu disse desde o começo.
o movimento em si, o objetivo do movimento, quando ele foi criado, foi um objetivo positivo, foi de trazer igualdade, né, de tirar as mulheres da condição de submissas, de dar voz e vez à mulher, né, de fazer com que a mulher possa ocupar lugares no mercado de trabalho, de que exista a igualdade salarial. Então, esse é o objetivo do feminismo. Acontece que o que está sendo feito hoje, volto a dizer, não é isso. Porque se fosse, a gente não estaria vivendo esses absurdos que a gente está vivendo na sociedade hoje. Então, o que aumentou absurdamente? Violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Ok, e esses movimentos todos, por que é que está aumentando a violência contra a mulher? Se está empoderando a mulher, se está trazendo... Então, é porque as coisas estão sendo feitas da maneira errada, né? Está havendo o extremismo. As pessoas estão indo para o extremismo. E não é, a gente tem que buscar o equilíbrio das coisas, né? Tem que ter o equilíbrio. Então, não é... O movimento, eu sou até meio assim... muito pé atrás com movimentos. Porque eu acredito que o movimento que tem que haver é o movimento do próprio ser humano se desenvolver. E não o coletivo, né? É cada um fazer por si. A autorresponsabilidade. Né? A autorresponsabilidade. Então você acha que nenhum movimento feminista presta? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que o movimento feminista, assim como ele foi criado, para o que ele foi criado, sim, é válido. Agora, a forma como está sendo feito, na maioria dos casos, não. Não é que preste e nem que não preste. Né? Eu acho que ele mais está desconstruindo do que agregando. Né? Então, a gente precisa entender o que é que está por trás disso. O que é que está por trás disso? Se existe um movimento, se existe pessoas que entendem que tem que ser feita coisa, que tem que haver direitos, que tem que haver deveres, o que é que acontece? O que é que acontece que não consegue chegar de forma eficaz? Né? Então, é isso que eu estou tentando dizer. Porque muito no Brasil, é cultura do brasileiro querer que os outros resolvam os problemas das pessoas, né? E nós, seres humanos, somos geradores natos de problemas. Nós mesmos geramos nossos problemas. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Pais e mães de família. Né? O pai, às vezes, é grosseiro, é bruto, bebe, abandona o filho. A mãe é estressada, vive sobrecarregada, não dá atenção para o filho. Aí o filho cresce desnorteado e faz algo errado. De quem é a responsabilidade? Do filho ou dos pais que não prepararam esse filho, na sua opinião? De acordo com a sociedade, é dos pais, por conta que os pais é que educam. Né? E por que é que hoje o índice de jovens cada vez nas drogas é maior? Né? Por quê? O que é que acontece? Então a gente tem que ir buscar o que é que está acontecendo, onde é que tem os gaps e onde é que precisa corrigir. Quando a gente olha para isso, a gente vai ver o seguinte. Não é o Estado que educa, é a família que educa. O Estado ele tem que proporcionar capacitação. Se a família está presente na vida dos filhos, acompanhando aqueles filhos, é muito mais fácil da família ver o que está acontecendo na escola. E hoje o que acontece? Né? Família e escola não conseguem andar juntos, principalmente na rede pública. Né? A Amanda mencionou, é por falta de conhecimento para essas mulheres que praticam feminismo é mais maneira errada. Mas acredito que o feminismo é um movimento muito importante. Não, eu também acho importante. Volto a dizer, desde que seja utilizado da forma para que ele foi criado. Né? Qual é o objetivo do feminismo? E hoje o que está vendo não é isso. Então, é isso que a gente tem que olhar. Vamos estudar, vai estudar lá as raízes do movimento feminista. Por que ele começou? E onde foi que começou a desandar? Né? E por que é que tantos anos depois, se a luta é a mesma, por que não tem gerado tantos resultados? É isso que a gente precisa pensar. É isso que a gente precisa avaliar. Né? E aí não adianta eu esperar isso do Estado, que ele não vai fazer isso por mim. Ele não vai fazer isso por mim. Isso cabe a mim fazer. Né?
enquanto mulher, cabe a mim fazer a responsabilidade minha. O Estado mesmo, ele nem me deixa a par da situação. Né? Ele nem traz as informações para mim. Se eu quiser, eu tenho que ir buscar. Então, vamos estudar. Perguntaram aqui no privado. Flávia, quando você for candidata, quando você se eleger, você vai defender as pautas voltadas para a mulher? Com certeza, né? Tudo que for para beneficiar